Olá, eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai conversar sobre o ego e 6 formas que o nosso ego pode secretamente usar para sabotar a nossa felicidade. Então, o ego é um termo muito importante dentro do método cardinal, que é o sistema que eu desenvolvi para trazer cura da alma, expansão de consciência, alegria de viver, né, junto com você para o mundo. E ele é muito mal interpretado às vezes, né? Mas antes da gente mergulhar no ego e nesses 6 mecanismos do ego que sabotam a nossa felicidade sem a gente perceber, eu vou te pedir para comentar quando você terminar de ver o vídeo, que você comente o que você achou aqui debaixo do vídeo, que você compartilhe, que você curta e que você se inscreva no nosso canal e também clique lá no sininho de notificações para você saber sempre que a gente traz novos conteúdos para você. É uma forma de apoiar o método cardinal, né? E de fazer a nossa comunidade crescer para a gente contribuir para o mundo com cada vez mais expansão de consciência, cura da alma e alegria de viver. Então, quando a gente fala de ego, eu acho importante a gente lembrar que existem várias interpretações do ego. No método cardinal, ele não é demonizado, né? Esse termo é muito demonizado na nossa cultura. E aí a gente às vezes tem um ideal de perfeição, eu vou transcender o ego e tal. No cardinal não é muito assim, não. A gente vê o ego como ego saudável ou não saudável. O ego é algo que caracteriza a nossa mente intelectual e a nossa maturidade. Ele faz parte da nossa vida adulta, tá? Mas ele pode trazer um monte de tumulto para a nossa vida, né? Dependendo de como esteja o nosso mundo interno. Então, é um termo que é usado, é bem específico no vocabulário da psicologia, são várias correntes, né, dentro da psicologia. Na psicanálise é muito específico. Traduções de escrituras espirituais do budismo e do hinduísmo. Às vezes a gente não consegue achar um termo apropriado para a tradução e aí a palavra ego pode ser usada de uma forma que às vezes fica meio confusa, né? Então, no método cardinal, o ego tem uma função muito específica na nossa vida e eu vou aqui explicar como é que ele se localiza dentro da nossa psique, dentro do nosso mundo interno. Então, na perspectiva do cardinal, a nossa mente tem 4 camadas: o inconsciente profundo, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então, o nosso inconsciente profundo, bem antigo, é onde estão as memórias de vidas passadas, é onde está a nossa alma individual antes de encarnar e durante a encarnação, né? É onde estão também as memórias dos nossos ancestrais, tá? Então, no inconsciente profundo, a gente encontra a nossa alma, as vidas passadas e os ancestrais. No subconsciente, a gente encontra a criança interior, né? E também o ego sem consciência. Então, o nosso ego, no método cardinal, ele faz parte do nosso mundo interno e ele pode estar ou sequestrado pela criança interior ferida ou curado, ele está a serviço do eu superior. Então, o inconsciente profundo é onde tem a alma, é onde tem as memórias ancestrais, o subconsciente é onde está a criança interior e o ego inconsciente, e aí na mente consciente é onde reside o ego neutro, o ego como instrumento intelectual e de autorresponsabilidade pela própria vida, e também onde a gente entende a nossa individualidade, tá? O nosso centro de individualidade é o ego que traz, e onde também o ego pode estar a serviço do eu superior, tá? É bem importante a gente ter essa clareza. A mente superconsciente é onde está o eu superior e onde está a consciência superior acima da nossa individualidade, consciência transcendente. Então hoje a gente vai conversar sobre o nosso ego, quando ele está sequestrado pelas feridas de infância. Quando a pessoa não se trabalha, quando ela não busca autoconhecimento e muito menos autotransformação, porque no método cardinal eu sempre falo, não adianta você só se conhecer, se você também não faz um movimento para mudar. É por isso que a gente tem tanta teoria profunda no método cardinal e também prática, porque é na prática que a gente muda, né? Então o ego, ele sequestrado pela criança ferida, o ego inconsciente, ele sabota a nossa vida. E aí eu trouxe aqui uma lista, né, de 6 formas que eu percebo de sabotagem da felicidade que o ego traz, sem a gente perceber muito, né? Então, em termos de chakras, no método cardinal a gente usa muito o sistema de chakras inspirado no hinduísmo,
né? Quem não conhece os chakras, tem um vídeo sobre isso também. Vou colocar aqui disponível para vocês o link para vocês poderem assistir, né? Se familiarizarem com o que são os chakras. Existe um centro de poder pessoal no nosso corpo chamado plexo solar. É um chakra chamado plexo solar que se localiza na região do estômago, um pouquinho para a lateral esquerda, perto do pâncreas e baço, enfim. E o plexo solar é o lugar do ego, mas a ideia é que o ego suba para o coração, que é o lugar do nosso eu superior, que é o lugar da nossa maturidade emocional e espiritual. E muita gente fica ali, ó, no máximo até o plexo solar, não consegue elevar a energia para o cardíaco, né? Para o chakra cardíaco, que é o lugar de amor do eu superior, da consciência expandida, né? Onde começa a nossa maturidade espiritual. E aí, no plexo solar, quando o ego está ali preso no plexo solar, nós nos tornamos pessoas adultas que julgam, que controlam e que desqualificam o próximo. Então presta atenção nisso. O plexo solar é o nosso lugar de poder pessoal, é um lugar onde a gente se relaciona com as outras pessoas de forma saudável ou não saudável, né? Então, o julgamento do outro é uma defesa, né, que o ego usa para se separar do outro, a sua individualidade separada do outro e trazendo uma forma de superioridade. E quando a gente julga o próximo e a gente tenta se sentir superior, é um falso prazer. Isso traz sofrimento junto, não é um prazer leve e genuíno, tá? Então se observa. Se você se sente julgando o próximo, e a gente julga muito sem ter conhecimento de causa, né? O julgamento, ele tem muito a ver com você ter uma opinião sobre algo que você não conhece, é uma projeção. Você acha que sabe do que você está falando, mas você nem conhece e está ali julgando, né? Então, julgamento é um mecanismo do ego que sabota a sua felicidade, porque ninguém que julga o próximo é feliz com isso. Se a pessoa acha que tem prazer com isso, se sentindo superior, não é algo duradouro. Existe junto com isso uma certa crise de consciência, tá? Segunda coisa que é o controle. O ego que tenta controlar tudo, que não respeita a individualidade do próximo, a opinião do próximo e quer dar a última palavra sempre. É aquela coisa, né? Você quer ser feliz ou você quer estar certa? Ou quer estar certo, né? Então, quando você se observar controlando, pode saber que é o ego, porque o eu superior se afirma e entrega, não quer controlar tudo, tá? Isso é uma coisa importante. Outra sabotagem, né? Então a gente já viu aqui julgamento, controle, dois mecanismos do ego, né? De sabotar a nossa felicidade. Desqualificação. A desqualificação é diferente, são diferenças sutis, né? É diferente do julgamento, tá? A desqualificação é você até se dá ao trabalho de olhar o que o outro está fazendo, porque o ego arrogante, ele geralmente nem quer saber, né? Ele quer se separar em vez de se unir ao próximo. Isso em si já causa sofrimento, podia ser uma lista de 1000 coisas do ego sabotando a felicidade, né? Então eu tô aqui falando de alguns desdobramentos. Mas quando você se sente desqualificando o outro, principalmente quando é algo do nível espiritual. O maior inimigo da nossa espiritualidade, da nossa fé, da nossa entrega, da nossa crença em algo metafísico, não material, é o ego. Porque o ego é obrigado a sair do controle quando a gente resolve se espiritualizar. Então, se você vê alguém que está buscando trazer espiritualidade e começa a desqualificar, eu vejo isso demais com as pessoas que estão começando num caminho de autoconhecimento e autotransformação e tem um facilitador, né? Uma facilitadora, um terapeuta, um constelador ou uma consteladora, e aí começa a mexer nas certezas do ego, a primeira coisa que a pessoa faz é desqualificar o facilitador, o mestre, a pessoa que está trazendo a mudança. O ego não gosta de mudanças que venham de outras pessoas, que venham de fora. Não gosta de ser questionado, não gosta de ser cutucado. E aí a desqualificação é um mecanismo muito sofisticado para se manter numa posição superior e se convencer que você está certa ou certo e o outro está errado, tá? Então, nessa região do plexo solar, a gente está falando de julgamento, de controle e de desqualificação. Se a gente for observar como é que o ego se mantém no poder, né? Se mantém nessa energia
que sabota a nossa felicidade é quando essa energia sobe para o coração e começa a contaminar o coração. Aí é pior, porque não tem tanto a ver com o outro, tá? No plexo solar tem muito a ver com a nossa relação com as outras pessoas. Quando começa a vir para dentro de você, começam a vir 3 forças que contaminam o seu coração, que são o amargor ou amargura, o ressentimento e a inveja ou despeito. Essas emoções, essas energias, são muito difíceis da gente admitir. Não é todo mundo que está disposto, nem é toda pessoa que está disposta, né, a olhar para dentro e pensar, nossa, eu tô me tornando uma pessoa amarga. E quando a gente começa a se tornar amarga é porque a gente está com o ego superlativo, entendeu? O ego está no comando. Quando o ego começa a ficar excessivo demais, a gente se desconecta do amor. E aí, do amor pelo próximo e principalmente do amor por si, né? Então, quando você perceber que alguém está amarga, uma pessoa está amarga, né, ou amargo, você pode saber que aquele ego está muito exacerbado, tá? E está invadindo o coração, que é um lugar de pureza, que é um lugar de amor. Existe também o ressentimento, né? Quando a gente teve algum dano, alguma dor e a gente fica nutrindo aquilo sem parar, nós nos transformamos em pessoas ressentidas, né? E é o ego. O pai do ressentimento é o ego, tá? E a inveja, o despeito, né? Por que a vida daquela pessoa é maravilhosa e a minha não é? Você acha que é maravilhosa, tá? Todo mundo tem problema. Mas a pessoa que está na inveja ou no despeito, ela sempre amplifica a felicidade do outro e se diminui. Aí é um ego negativo, entendeu? Não é um ego superior, é um ego que está atrofiando o coração. Então, esse não é um assunto fácil, não é fácil de digerir. Eu espero que seja algo útil para reflexão, para a gente começar a trazer limpeza, né? E trazer purificação para a nossa vida. E para isso a gente precisa conhecer o nosso mundo interno. Então, sinalzinho de alerta, né? Como que o nosso ego secretamente pode sabotar a nossa felicidade? Quando a gente se responsabiliza pelos nossos sentimentos, né? Quando ele está julgando, quando ele está no controle, quando ele está desqualificando os outros na relação com o próximo e quando na nossa relação com a gente está em amargura, a gente está em ressentimento, e ressentimento não resolve nada, né? Ele só vai destruindo a nossa alma. E também inveja e despeito, que são coisas muito difíceis da gente admitir, e quem tem a coragem de olhar para dentro e limpar isso, respira mais fundo e se torna uma pessoa muito mais poderosa, porque ninguém pode se comparar a ninguém, né? Então o ego tem mania de fazer isso, de comparar. Então ou eu sou melhor ou eu sou pior, e no fundo todos somos pessoas iguais e igualmente capazes de sermos felizes em conjunto, de mãos dadas, né? Então era isso que eu queria trazer para você hoje, um assunto que não é fácil, mas que faz com que a gente cresça muito, é cura da alma, é expansão de consciência e limpa o nosso caminho para a gente ter a alegria de viver, porque o método cardinal é absolutamente um sistema que vai jogar luz nos nossos pontos cegos e liberar os nossos obstáculos dentro da gente e fora de nós. Então é para isso que a gente está aqui, para ver o mundo melhor. Muita gratidão pela sua presença e a gente vai se falando.